Aqui nas cataratas do Niágara, 150 mil galões por segundo despencam do topo. As cataratas do Niágara são conhecidas mundialmente por seu tamanho, seu som e sua força bruta. Milhões de pessoas ficam na beira e acreditam estar testemunhando toda a história. E você se sente apenas como uma pequena parte da água que o cerca. Mas o solo sob as cataratas conta uma história diferente. Debaixo delas, encontra-se uma vasta estrutura que foi construída, selada e quase completamente apagada da memória pública. Um poder oculto sob as cataratas. Há mais de um século, as cataratas do Niágara já eram um dos marcos naturais mais reconhecidos da Terra. As pessoas viajavam longas distâncias apenas para ver a água despencar e sentir o chão tremer sob seus pés. Mas mesmo naquela época, algumas pessoas não contemplavam as cataratas apenas por sua beleza. Elas buscavam poder. A força descomunal do rio era impossível de ignorar. E para um grupo crescente de engenheiros, investidores e planejadores industriais, aquilo parecia uma oportunidade a ser explorada. Na superfície, os visitantes viam caos e movimento. A água jorrava sem parar, atingindo as rochas com força implacável. Abaixo dessa superfície, porém, uma forma diferente de pensar começava a se formar. Os engenheiros começaram a fazer perguntas difíceis. Quanta energia estava sendo desperdiçada a cada segundo? Como essa força poderia ser controlada? Mais importante ainda, para onde ela poderia ser direcionada? Essas perguntas não apontavam, a princípio, para torres ou máquinas. Elas levavam para baixo, para a própria rocha. De acordo com relatos antigos e lembranças posteriores, trabalhadores e colonos locais começaram a notar sinais estranhos perto das margens do rio. Pequenas valas surgiram onde antes a água corria livremente. Canais estreitos foram escavados na pedra e, em seguida, rapidamente cobertos ou escondidos da vista. Alguns moradores afirmavam que essas obras iniciais nunca foram destinadas a serem vistas pelo público. Eram práticas, silenciosas e deliberadas. De acordo com relatos locais, pessoas que viviam nas proximidades relataram ouvir o som de ferramentas batendo na rocha tarde da noite, muito depois do término do trabalho visível. Os ruídos foram descritos como impactos abafados e repetidos que ecoavam do subsolo. Na época, ninguém falava abertamente sobre os túneis, mas circulavam sussurros entre os trabalhadores de que a água estava sendo conduzida para o subsolo. Os esforços iniciais para aproveitar a cachoeira foram cautelosos. Ainda não havia estruturas maciças nem grandes planos revelados ao público. Em vez disso, pequenos condutos foram esculpidos na rocha para testar como a água poderia ser redirecionada. Esses canais iniciais eram rasos e de alcance limitado, mas provaram ser cruciais. O rio podia ser controlado. Assim que essa constatação se consolidou, o medo e a empolgação cresceram lado a lado. Alguns se preocupavam com as possíveis consequências de interferir em uma força natural tão poderosa. Outros vislumbravam lucro e progresso bem debaixo de seus pés. Com o passar dos anos, essas mudanças modestas começaram a se acumular. A paisagem ao redor das cataratas do Niágara não mudou de uma vez. Ela se transformou lenta e deliberadamente sob fábricas, trilhas e terrenos baldios. Rochas eram extraídas pedaço por pedaço. Segundo alguns relatos, os trabalhadores muitas vezes desconheciam o verdadeiro propósito da escavação. Seguiam instruções, talhavam pedras e prosseguiam, sem se darem conta de que estavam contribuindo para algo muito maior. Contudo, esses esforços iniciais não avançaram sem resistência. Segundo relatos posteriores e informações locais não verificadas, muitas das pequenas obras subterrâneas enfrentaram sérias limitações. A pressão da água era difícil de prever, e alguns dos primeiros canais inundaram logo após serem escavados. Em outros casos, seções da rocha enfraqueceram ou se deslocaram, forçando os trabalhadores a selar as passagens e abandoná-las sem ferramentas avançadas ou um plano claro de longo prazo. Esses experimentos iniciais perderam força. Não desapareceram, mas foram silenciados.
À medida que exploradores e colonizadores europeus continuavam a mapear a região e documentar suas características, seus registros capturavam tanto o medo inspirado pelas cataratas quanto o crescente interesse em seu potencial. Esses registros logo guiariam as primeiras tentativas sérias de transformar Niágara em um motor industrial, impulsionando a atividade humana cada vez mais abaixo da superfície e preparando o terreno para tudo o que se seguiu. Descoberta europeia e as primeiras sementes industriais. Quando os exploradores europeus chegaram às cataratas do Niágara pela primeira vez, não estavam pensando em indústria. Estavam tentando entender o que viam. Em 1678, o explorador francês Padre Louis Hennepin publicou uma das primeiras descrições escritas das cataratas. Ele as descreveu como violentas, avassaladoras e difíceis de compreender. Seu relato focava na escala e na força. A água não simplesmente caía. Ela se chocava com tamanha intensidade que ele acreditava que não havia nada igual em nenhum outro lugar do mundo. Por muitas décadas após esse primeiro relato, as cataratas do Niágara permaneceram praticamente intocadas. Pequenos assentamentos se formaram nas proximidades, mas eram cautelosos. O rio era respeitado e temido. As primeiras comunidades em ambos os lados da fronteira dependiam da pesca, do comércio e da agricultura em pequena escala. As cataratas eram admiradas à distância. As pessoas sabiam que o rio era poderoso, mas ainda não sabiam como usar essa força de forma segura ou consistente. No século XVIII, essa atitude começou a mudar. Com o crescimento populacional e a expansão das indústrias para outras regiões, os colonos começaram a experimentar moinhos mecânicos. Esses primeiros moinhos não dependiam de sistemas subterrâneos. Eles utilizavam canais de água visíveis e desvios rasos que redirecionavam parte do fluxo do rio. Calhas de madeira e canais abertos levavam a água até rodas d'água simples. Essas estruturas eram fáceis de construir e de reparar, mas tinham limitações. Eles não suportavam grandes operações e eram vulneráveis a danos. Com o aumento da demanda, os proprietários de usinas pressionaram por soluções mais confiáveis. Alguns operadores começaram a abrir pequenos túneis na rocha para levar água diretamente às rodas d'água. Esses primeiros túneis eram rudimentares. Os trabalhadores usavam ferramentas manuais e trabalhavam em espaços confinados, com pouco espaço para ficarem em pé. As camadas de rocha eram irregulares e o progresso era lento. Mesmo assim, essas passagens permitiam um melhor controle da velocidade e da direção da água. Essas primeiras obras subterrâneas não faziam parte de um plano unificado. Foram construídas por necessidade e não por projeto. Uma fábrica adicionava um túnel curto e outra estendia uma passagem um pouco mais. Segundo alguns relatos, os donos das fábricas raramente compartilhavam os planos, o que levou a uma rede dispersa de espaços subterrâneos desconectados. O objetivo era simples, era manter a água em movimento e as máquinas funcionando. Apesar de sua natureza precária, essas passagens marcaram uma mudança importante. Elas mostraram que a construção subterrânea era possível e útil. Os trabalhadores aprenderam como a rocha se comportava ao ser cortada. Aprenderam para onde a água escoava e para onde jorrava. No início do século XIX, tornou-se evidente que esses túneis improvisados não conseguiam atender à crescente demanda industrial em torno das cataratas. As necessidades de produção estavam aumentando e os métodos existentes estavam sendo levados ao limite. Essa constatação levou engenheiros e planejadores a pensar em projetos maiores, conduzindo diretamente à era dos canais hidráulicos e sistemas subterrâneos estruturados que logo remodelariam toda a região. Canais hidráulicos e redes de túneis para moinhos. No início da década de 1850, as cataratas do Niágara já não eram vistas como um lugar para crianças pequenas. Experimentos. A indústria exigia escala, controle e confiabilidade. Essa pressão levou ao primeiro grande projeto de engenharia subterrânea sob a cidade. Em 1853, a Falls Hydraulic Power and Manufacturing Company começou a escavar um canal hidráulico projetado para fornecer água diretamente às fábricas. Isto não foi uma experiência. Foi um compromisso de remodelar o próprio terreno. A construção avançou lenta e cuidadosamente. As equipes trabalharam ano após ano,
abrindo caminho através da terra e da pedra, com ferramentas limitadas. O canal foi concluído em 1861 e mudou tudo. A água do rio agora era direcionada para um canal controlado que abastecia um crescente distrito industrial. Do canal principal, túneis menores foram escavados para levar água até as rodas d'água sob as fábricas. Esses túneis eram estreitos e baixos, muitas vezes com apenas 2,5 a 4 metros de altura, mas eram precisamente dimensionados para manter um fluxo constante. Os trabalhadores utilizavam ferramentas manuais e explosivos primitivos para moldar essas passagens. Cinzéis eram cravados na rocha dura por horas a fio. Pequenas cargas explosivas eram colocadas com cuidado, pois força excessiva poderia causar o colapso de um túnel ou inundá-lo instantaneamente. Os engenheiros prestaram muita atenção à inclinação e ao ângulo. Se a inclinação estivesse incorreta, a água poderia fluir muito rapidamente ou parar completamente. Cada corte era importante e os erros eram perigosos. Comportas manuais foram instaladas ao longo do sistema para controlar o volume de água. Os operadores ajustavam essas comportas manualmente, abrindo ou fechando o fluxo de acordo com a demanda dentro das fábricas. Isso permitia que várias fábricas utilizassem a mesma fonte de energia do canal sem sobrecarregar o sistema. De acordo com registros históricos, esse nível de controle era considerado avançado para a época. Permitia que as máquinas funcionassem de forma mais eficiente e por mais tempo. Com a construção de mais fábricas, túneis adicionais foram sendo adicionados. Essas passagens não existiam isoladamente. Elas começaram a se conectar sob edifícios adjacentes, formando as primeiras redes subterrâneas. Segundo inspeções posteriores, alguns trabalhadores se deslocavam entre os locais de trabalho no subsolo, em vez de ao nível da rua. O que começou como simples canais de abastecimento de água transformou-se gradualmente numa camada oculta sob a cidade. As condições no subsolo eram severas e assustadoras. Segundo relatos, os desabamentos representavam uma ameaça constante. Vazamentos de água podiam transformar um túnel em uma armadilha mortal em questão de minutos. Os trabalhadores labutavam na escuridão, com pouca circulação de ar e sem aviso prévio caso algo desse errado. Apesar dos riscos, a construção prosseguia porque a demanda por energia era implacável. Esses túneis se tornaram a força vital das primeiras indústrias de Niágara. As fábricas de papel dependiam de movimento constante. As indústrias químicas exigiam energia constante para manter os processos estáveis. Empresas inteiras prosperavam ou desapareciam conforme a água que se movia por canais invisíveis sob seus pisos. Poucos visitantes sabiam que, enquanto estavam na superfície, um sistema industrial funcionava sob seus pés. No final do século XIX, porém, começaram a surgir limites. A energia hidráulica mecânica tinha seus limites. Os engenheiros começaram a buscar uma maneira de converter a força das cataratas do Niágara em algo mais flexível. Essa busca impulsionaria a construção subterrânea a uma escala completamente nova, preparando o terreno para a próxima transformação. Eletricidade, Tesla e os túneis profundos de energia. No final do século XIX, as cataratas do Niágara estavam no centro de uma discussão global sobre o futuro da energia. Thomas Edison defendia sistemas de corrente contínua que funcionavam em curtas distâncias. Nikola Tesla e George Westinghouse argumentavam a favor da corrente alternada, que podia viajar muito além da fonte de energia. O debate era intenso e reputações estavam em jogo. As cataratas do Niágara se tornaram o local onde a discussão seria resolvida em pedra e rocha. A corrente alternada precisava de mais do que geradores e fios. Era necessário um controle massivo do movimento da água em uma escala nunca antes tentada. Os engenheiros escolheram Niágara porque seu fluxo constante oferecia confiabilidade incomparável. O que se seguiu não foi apenas a construção de uma usina hidrelétrica, mas também a escavação de alguns dos maiores túneis subterrâneos já tentados até então. A usina hidrelétrica número 1 de Adams exigiu um túnel de descarga sem precedentes sob as cataratas. Este túnel foi projetado para transportar a água usada das turbinas de volta para o rio sem perturbar a superfície.
As equipes escavaram profundamente o desfiladeiro, abrindo uma passagem com aproximadamente 5,5 a 6 metros de altura. O formato foi escolhido cuidadosamente. O perfil curvo em forma de ferradura permitia que a água fluísse suavemente, mantendo a rocha circundante estável sob pressão. A escavação era lenta e perigosa. Os operários removeram as rochas manualmente e com explosões controladas. Segundo relatos da época, cargas mal calculadas poderiam rachar as pedras circundantes ou causar vazamentos repentinos. À medida que a obra avançava, foram instaladas estruturas de suporte de madeira, mantendo as paredes no lugar até que os revestimentos permanentes pudessem ser adicionados. Tijolos e pedras foram usados nas seções mais frágeis, onde o risco de desabamento era maior. Cada passo dado trazia o medo de inundações ou desmoronamentos. Uma vez concluído, o túnel transportava enormes volumes de água. Dezenas de milhares de litros circulavam por ele a cada segundo, sem que o público percebesse. Acima do solo, a usina parecia organizada e tranquila. Abaixo dela, a água jorrava por um espaço confinado com força tremenda. Segundo relatos, alguns engenheiros estavam preocupados com o estresse a longo prazo nas paredes do túnel, embora o sistema continuasse a operar com sucesso. O momento da prova chegou em 16 de novembro de 1896. A eletricidade gerada em Niágara chegou a Buffalo, a mais de 42 quilômetros de distância. Foi um choque para o mundo. A corrente alternada havia vencido. As fábricas foram iluminadas, as luzes das ruas acenderam e a ideia de energia centralizada tornou-se realidade. Sob tudo isso, o túnel permanecia oculto, realizando seu trabalho silenciosamente. Segundo alguns relatos posteriores, o sucesso da usina Adams mudou a forma como os engenheiros pensavam sobre a construção subterrânea. Os túneis deixaram de ser elementos secundários e tornaram-se artérias essenciais em um sistema elétrico em expansão. Niágara não estava mais apenas moldando a indústria, mas também cidades muito além de suas margens. Contudo, essa transformação não parou na fronteira que corta diretamente o rio e as próprias cataratas. O Niágara é compartilhado entre dois países e qualquer desvio significativo de água em um lado afeta o outro. À medida que a geração de energia se expandia na margem americana, engenheiros e autoridades canadenses observavam atentamente, cientes de que o fluxo do rio não podia ser dado como certo. Segundo registros históricos, essa constatação levou o Canadá a planejar seus próprios sistemas subterrâneos para garantir o acesso à mesma água. Esses projetos criariam túneis mais profundos e largos sob as cataratas, expandindo silenciosamente a rede oculta de maneiras que poucas pessoas na superfície jamais perceberiam. Expansão canadense e túneis de energia em Ontário. No início do século XX, o Canadá reconheceu que o controle do fluxo de água do rio Niágara era crucial para o seu próprio crescimento industrial. A Ontario Power Company iniciou um grande projeto em 1904, construindo uma usina hidrelétrica próxima às cataratas Horseshoe. Esta não foi uma tarefa simples. O plano dependia de uma vasta rede subterrânea de túneis que canalizariam a água até turbinas muito abaixo da superfície. Ao contrário dos túneis americanos, de menor porte, esses condutos canadenses foram construídos levando em consideração tanto a escala quanto a permanência. Os engenheiros coordenaram vários pontos de escavação para acelerar o trabalho. As equipes escavaram a partir de poços de acesso ao longo dos traçados propostos para os túneis, enquanto, simultaneamente, iniciavam as obras nas entradas de água às margens do rio. Segundo relatos, isso exigiu um planejamento cuidadoso para evitar desabamentos e garantir o controle preciso do fluxo de água. Cada seção do túnel teve que atender a especificações exatas para manter uma inclinação constante e evitar inundações. A geologia local apresentou vantagens e obstáculos. As camadas superiores de dolomito forneceram um forte suporte natural para os túneis largos. Abaixo delas, estratos mais macios eram propensos a deslocamentos e erosão. Para contrabalançar isso, os engenheiros reforçaram as áreas vulneráveis com revestimentos de tijolo e concreto. Esses reforços foram aplicados meticulosamente, camada por camada,
para garantir que os túneis pudessem suportar a tremenda força da água que os atravessava. O túnel principal estendia-se por mais de 600 metros de comprimento. Ramais laterais alimentavam 15 tubos de sucção de turbinas sob a casa de máquinas. Comportas de aço instaladas nos pontos de entrada permitiam que os operadores controlassem o fluxo de água, regulando a pressão e garantindo que as turbinas funcionassem na velocidade ideal. Segundo alguns relatos, os túneis eram capazes de transportar dezenas de milhares de metros cúbicos de água por segundo sem interrupção. A construção dependia fortemente do trabalho humano. Trabalhadores imigrantes, incluindo italianos, poloneses e húngaros, suportavam longos turnos iluminados apenas por lanternas. Eles usavam ferramentas manuais para perfurar, cinzelar e moldar a rocha. Algumas seções foram detonadas com explosivos primitivos, exigindo um sincronismo preciso para evitar desabamentos perigosos. O trabalho era exaustivo, fisicamente exigente e perigoso. Mesmo assim, o túnel foi tomando forma gradualmente sob a superfície. Uma vez operacionais, esses túneis forneciam energia não apenas para a usina, mas também para fábricas, sistemas de bondes e redes elétricas em todo o sul de Ontário. A rede permitiu que o Canadá competisse com os Estados Unidos, fornecendo eletricidade confiável para uma região em rápida industrialização. Apesar da escala e sofisticação do projeto, meados do século XX trouxe desafios. Novas regulamentações, controle centralizado da água e grandes obras públicas acabaram reduzindo a necessidade desses túneis construídos por iniciativa privada. Com o tempo, partes deles foram abandonadas, aterradas ou soterradas sob edifícios modernos. Hoje, grande parte dessa engenharia inicial permanece oculta, uma camada esquecida sob a cidade que poucos chegam a ver. Esse desaparecimento silencioso preparou o terreno para a próxima fase da história subterrânea de Niágara, onde túneis ainda maiores e mais complexos surgiriam antes de entrarem em declínio. Declínio e a vasta rede de túneis abandonados. Com o avanço do século XX, o mundo acima das cataratas do Niágara mudou drasticamente e a paisagem subterrânea acompanhou essa transformação. Moinhos e fábricas que antes dependiam da energia hidráulica gradualmente passaram a utilizar eletricidade, tornando obsoletos os túneis e condutos cuidadosamente escavados sob a superfície. Os canais de descarga e as valas das rodas, que antes rugiam com o fluxo de dezenas de milhares de litros por segundo, silenciaram. Alguns túneis ficaram obstruídos por detritos, outros desabaram parcialmente. E em certas áreas, os engenheiros os preencheram deliberadamente com entulho para estabilizar as fundações. Acima do solo, novas ruas, armazéns e complexos industriais surgiram, ocultando qualquer vestígio do submundo. Para o observador desatento, o solo era sólido e comum. Sob ele, porém, um império industrial inteiro jazia congelado no tempo. Durante décadas, ninguém se aventurou nesses túneis. Os pontos de acesso estavam selados, alagados e perigosos. Corriam rumores entre os moradores locais sobre câmaras subterrâneas, passagens perdidas e ecos estranhos que ecoavam pela noite. Sussurros sobre salas secretas, máquinas destruídas e ferramentas esquecidas alimentavam uma mistura de medo e fascínio. Alguns afirmavam ter vislumbrado sombras se movendo através de fendas no desfiladeiro, embora ninguém pudesse confirmar o que havia embaixo. A rede tornou-se tema de lendas urbanas, histórias transmitidas cautelosamente de geração em geração entre os trabalhadores. Então, em 2018, uma equipe de engenheiros e arqueólogos iniciou uma pesquisa sobre as ruas e terrenos industriais próximos aos lados americano e canadense das cataratas. Eles esperavam encontrar alguns vestígios de antigos dutos e possivelmente confirmar mapas de túneis conhecidos. O que encontraram, no entanto, os chocou. Enterradas sob décadas de entulho e sedimentos, seções até então desconhecidas da rede de túneis emergiram. Turbinas enferrujadas, tubulações abandonadas e maquinário pesado, congelado no lugar por décadas, jaziam espalhados pelas câmaras. Segundo relatos, alguns equipamentos datavam de quase um século atrás,
oferecendo à equipe uma visão sem precedentes da escala e sofisticação da engenharia hidrelétrica primitiva. O tamanho colossal de algumas câmaras deixou os pesquisadores sem palavras. Em diversas seções, os arcos revestidos de tijolos se elevavam muito acima de suas cabeças, enquanto outras passagens eram estreitas, mal permitindo a passagem de uma única pessoa. A descoberta revelou que a rede era muito mais interligada do que qualquer um imaginava. Túneis se estendiam sob os lados americano e canadense, conectando diversas usinas de energia e instalações industriais históricas. A água que outrora movia moinhos e turbinas fluía por múltiplos níveis, controlada por comportas, canais e declives projetados com notável precisão. Vestígios de desastres passados, colapsos estruturais e trabalhos de manutenção ainda eram visíveis, congelados no tempo, oferecendo pistas sobre o enorme esforço necessário para domar as cataratas. Mesmo os engenheiros mais experientes, da superfície, não conseguiam compreender a extensão do que se escondia abaixo. O túnel estendia-se por milhares de metros, uma estrutura invisível que transportava energia por toda a região, permanecendo completamente oculta do mundo acima. Os pesquisadores descreveram uma mistura de admiração e incredulidade. Ao percorrerem os corredores esquecidos, podiam sentir o peso da história pressionando as paredes e os tetos de pedra. E o silêncio nas câmaras era quase ensurdecedor em comparação com o rugido das cataratas acima. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal.